Projeto de lei em regime de urgência. Como funciona esse tipo de tramitação? Como saber se o projeto é de fato urgente? Quando esse procedimento pode ser adotado pela Casa? E quais os cuidados que você, vereador e assessor parlamentar, precisa ter para não prejudicar o seu trabalho aí na Câmara ou correr o risco de acelerar a aprovação de um projeto de lei quando, na verdade, não teria necessidade de ser tão rápido assim. Eu sou a professora Renata Cunha e seja muito bem-vindo ao meu canal. E por aqui a gente conversa sobre processo legislativo, regimento interno das casas, as funções parlamentares e outros assuntos. Então, antes que eu me esqueça, já se inscreve aqui no canal, aciona as notificações aqui do YouTube para você receber os meus outros vídeos. E não deixa também de me acompanhar lá no Instagram, porque por lá também tem muitos outros conteúdos. Bom, criar uma lei normalmente é um procedimento mais lento, mais demorado. E isso porque toda proposta legislativa, para que resulte numa lei de qualidade, uma lei eficiente, uma lei com bons resultados para a sociedade, precisa passar por várias etapas. Precisa ser feito um estudo, uma avaliação cautelosa dos riscos, dos custos, da viabilidade de execução, dos impactos que essa lei vai causar. O assunto precisa ser discutido amplamente nas comissões, no plenário, entre todos os parlamentares. Precisa ser votado, aprovado. Depois tem que ter ainda a concordância do chefe do executivo. Se ele não concordar, esse projeto volta para a Casa Legislativa e por aí vai. Quando se cumpre todas as etapas, fases, formalidades, procedimentos, prazos, dizemos que temos um procedimento comum ou ordinário, que é o procedimento padrão das leis. Só que, às vezes, esse ritmo mais moroso do processo legislativo poderia até prejudicar ou postergar o alcance de uma solução para um problema social mais urgente. E por isso que a Constituição Federal, as Constituições estaduais e leis orgânicas municipais prevêem o regime de urgência, um procedimento para que a Casa Legislativa possa fazer todo o processo legislativo de uma forma mais rápida, que é o procedimento sumário, também conhecido como regime de urgência. Ou seja, em determinadas situações, só quando for justificado e estritamente necessário, os projetos de lei vão ter os procedimentos mais acelerados. E para isso, algumas formalidades regimentais vão ser simplesmente dispensadas. E a gente já vai ver quais são essas formalidades. Bom, mas quem pode solicitar que um projeto de lei deixe de tramitar pelo procedimento comum e passe a tramitar em regime de urgência? De acordo com a Constituição Federal, é o chefe do Poder Executivo que pode pedir urgência para que o Poder Legislativo faça a discussão e votação mais rapidamente. Mas ele só pode pedir urgência aos projetos da iniciativa dele, da sua autoria, desde que, claro, sejam projetos realmente relevantes e urgentes. E como que o prefeito solicita, então, a urgência a esses projetos da iniciativa dele? Junto com o projeto, o prefeito vai mandar para a Câmara Municipal um requerimento, um pedido de urgência. Mas, professora, quem vai verificar, confirmar se esse projeto realmente é urgente? Vocês mesmos, a Casa Legislativa nos municípios, a Câmara Municipal de Vereadores, ou seja, esse requerimento vai ser deliberado, decidido pela Câmara. Normalmente se exige o quórum da maioria absoluta ou até de 2/3 para aprovar o pedido de urgência do prefeito, mas você tem que ver as regras específicas aí da sua lei orgânica e do regimento interno, ok? E se os vereadores entenderem dessa forma, o regime de urgência vai só ser descaracterizado, o projeto não vai deixar de tramitar, ele só vai ser submetido ao regime comum, ordinário, como todos os outros. E é importante a gente reforçar esse ponto, porque muitos alunos lá dos meus cursos me perguntam sobre isso. A Casa pode aceitar ou não a tramitação de um projeto em regime de urgência, se ela não considera que a matéria é urgente. Porque o chefe do executivo não pode determinar que um projeto de lei tramite desta ou daquela forma. A autonomia para isso é do legislativo. O plenário é soberano para decidir quando se trata de criação de leis. Infelizmente, é muito comum a gente ver por aí nas câmaras municipais o projeto chegando de manhã para ser votado no mesmo dia ou chega na sexta-feira à noite para ser votado na segunda-feira. Aí eu te pergunto, quem que vai ter tempo hábil de fazer uma análise minimamente decente desse projeto? E é aí que mora o perigo.
Porque por conta da pressa, da pressão que o executivo muitas vezes coloca sobre a Câmara, você acaba aprovando coisas que não queria aprovar, ou rejeitando um projeto que, se tivesse sido bem estudado, você até teria votado pela aprovação. Só que não teve tempo. Mas, professora, o prefeito disse que o assunto é urgente e que, se a gente não votar, a população vai se revoltar contra os vereadores, contra a Câmara, e vai dar a impressão de que somos nós que não queremos aprovar tal situação. E a única coisa que eu tenho para te dizer é: não caia nessa cilada. Tem horas que o jogo vai ser pesado mesmo, você vai ter que entrar pro ringue, né? Pro ringue político. Se o prefeito quer jogar a Câmara contra a população, você precisa conversar sobre isso com a sua comunidade, com os seus eleitores, com os cidadãos. Por que a pressa? Por que votar um projeto tão importante assim da noite para o dia sem ninguém estar sabendo do que se trata? Sem que os vereadores, a equipe da Câmara, possam estudar esse projeto? Tem alguma coisa escondida aqui nesses artigos? Então, toma cuidado com isso, porque tem grande chance de depois você descobrir coisas ciladas que estavam por trás ali nas entrelinhas desse projeto que ninguém teve tempo de ler. Temos um poder legislativo no município, nos estados, para isso. Para, entre outras coisas, zelar pelas leis, garantir que a lei que está nascendo tenha qualidade. Cadê o princípio da separação e independência dos poderes? Ou vocês não são um poder, são meros despachantes, o setor de protocolo do executivo que carimba tudo que o prefeito manda? Ok, a Câmara pode concordar com o pedido de urgência, mas não é porque o projeto vai tramitar em regime de urgência que o presidente tem que colocar a matéria na pauta da noite para o dia, porque ainda assim nós temos um prazo, que a gente já vai ver que prazos são esses, tá? Para a casa poder deliberar essa matéria. Veja bem, eu não estou dizendo para vocês agora começarem a rejeitar os pedidos de urgência do prefeito. Às vezes ela vai mesmo ser importante. Só que a urgência é exceção e ela tem sido tratada como regra em muitas câmaras municipais. E fazendo isso, a gente simplesmente acaba com o processo legislativo na Câmara, com a autonomia do poder legislativo, porque os vereadores têm que ficar sempre naquela correria, apagando incêndio, para dar conta de aprovar, né, todos os projetos que o prefeito manda, que chegam sempre para ontem. Mas, Rê, e sobre o prazo? Como que funciona? Qual é esse prazo, então, que a Casa Legislativa tem para aprovar esse tipo de projeto quando for acatado pela Câmara? Bom, a partir do momento que vocês aceitarem esse pedido do prefeito, o projeto para tramitação em regime de urgência, de acordo com a Constituição Federal, é de 45 dias, para que o Poder Legislativo, então, tome uma decisão em relação àquele assunto, né, e tenha a votação concluída na Casa. Mas algumas leis orgânicas determinam prazos diferentes para suas câmaras municipais, 30 dias, por exemplo, porque os estados e municípios têm autonomia para definir, né, outros prazos para o seu regime de urgência. Então, a partir do momento que um projeto começa a tramitar nesse regime de urgência, o presidente da Casa já vai tomar aí algumas medidas para que se conclua a votação dentro do prazo previsto na lei. E como que isso é possível? Convocando mais sessões, por exemplo, os prazos vão ser mais curtinhos para a discussão do projeto, pode ter a dispensa de interstício, que é aquele espaço de tempo mínimo entre uma votação e outra, pode ter 2 votações numa mesma sessão, o presidente pode interromper a tramitação de outros projetos que estejam na pauta e que talvez não sejam tão importantes assim, não tenha necessidade de passar agora, por exemplo. Enfim, diversas medidas vão ser adotadas pelo presidente da Casa, com base na sua lei orgânica, no seu regimento, para garantir que essa matéria seja decidida mais rapidamente aí pelos parlamentares. A Constituição Federal e as leis orgânicas falam também que, se a Casa Legislativa não se manifestar no prazo determinado, todas as outras deliberações legislativas ficarão sobrestadas até que termine a votação. Ou seja, se vencer o prazo do projeto que está em regime de urgência, sem ter acontecido a votação do plenário, vai ocorrer o trancamento da pauta e mais nenhuma proposição vai poder ser incluída na ordem do dia, na pauta da Câmara, até que se finalize a votação deste projeto em regime de urgência. Tem exceção? Sim, a exceção são aquelas matérias que também têm prazo constitucional para finalizar. Essas não ficam trancadas, ok?
No procedimento ordinário, comum, não tem esse prazo, né, para terminar o processo legislativo. Um projeto pode demorar muito tempo para ser aprovado, 1 ano, 2 anos, pode levar a legislatura inteira e nem sequer entrar na pauta. Aliás, não é raro de acontecer de no final da legislatura o presidente mandar arquivar um monte de projeto que nem foi para votação, ficaram ali guardadinhos, né, na mesa do presidente. Aqui na urgência constitucional, isso não pode acontecer. Mas atenção para um detalhe, não é porque um projeto esteja no regime de urgência que as regras do processo legislativo podem ser simplesmente desobedecidas não, viu? O regimento, a lei orgânica, enfim, todas as leis têm que ser respeitadas a todo momento do processo legislativo, sob pena de vocês cometerem vícios aí e criarem uma norma que depois pode ser declarada inconstitucional. Inclusive, tem alguns atos do processo legislativo que não podem ser dispensados de jeito nenhum, mesmo aqui no regime de urgência. Quais são esses atos? Os pareceres das comissões, o quórum, né, para as votações e a publicação. Esses você não pode dispensar nunca, combinado? Bom, eram essas as dicas sobre a urgência que eu queria trazer aqui para você nesse vídeo. Se costuma acontecer muitos pedidos de urgência na sua Câmara, na sua Casa Legislativa, manda esse vídeo para os seus colegas, vereadores, assessores, para que vocês possam discutir aí na Câmara sobre esse assunto e encontrar soluções para lidar com esses excessos de pedido de urgência e assim a gente devolver para o Legislativo a autonomia, o espaço, a liberdade para debater os assuntos mais importantes aí para a cidade e a gente resgatar também a soberania em relação ao processo de criação das leis, que infelizmente as câmaras municipais estão perdendo por conta principalmente desses excessos de pedidos de urgência. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, então deixa um like aqui para mim, que isso mostra se vocês estão gostando dos meus conteúdos que eu trago aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.